Você já foi parar no pronto-socorro com tontura, sensação de desequilíbrio ou como se tudo estivesse girando e ouviu: é labirintite? Ou talvez o seu vizinho falou para você que deve ser labirintite porque você comentou que estava com tontura? Pois saiba, em muitos casos o diagnóstico não é este. A labirintite virou um rótulo genérico para qualquer tontura e isso certamente atrasa o seu tratamento. Eu sou a doutora Natália Prudêncio, médica otorrino, especializada em tontura e zumbido, e neste vídeo você vai descobrir 4 doenças que são frequentemente confundidas com labirintite, mas que têm causas, tratamentos e até perigos bem diferentes. Antes de falar das doenças, precisamos entender uma coisa. Labirintite verdadeira é uma inflamação aguda do labirinto, geralmente causada por infecção viral ou bacteriana. Ela é rara, intensa, causa vertigem, que é a sensação de ver tudo mexer ou girar, enjoo e perda auditiva repentina. Muitas vezes o paciente toma esse diagnóstico para si quando nem mesmo o labirinto está envolvido na história. E o resultado disso é um tratamento errado e sintomas que não melhoram. O primeiro quadro que quero falar aqui com você é a vertigem posicional paroxística benigna, a VPPB, famosa tontura dos cristais. Dentro do nosso labirinto temos cristais que se chamam verdadeiramente de otólitos, que ajudam no equilíbrio e que têm um local específico para ficarem. Quando eles se soltam e vão parar onde não deveriam, causam crises rápidas de vertigem, principalmente a sensação de ver tudo girar, especialmente ao deitar, levantar da cama ou virar a cabeça no travesseiro, que poderá vir acompanhado de enjoo e vômitos até. A VPPB não é uma inflamação no labirinto, não precisa de antibiótico e muitas vezes nem de remédio. O tratamento correto é com a manobra de reposicionamento feita no consultório médico. Agora, você já ouviu falar em enxaqueca sem dor de cabeça? Sim, ela existe e pode causar tontura, desequilíbrio e hipersensibilidade à luz, som e movimento. Aqui estamos falando da enxaqueca vestibular, a principal causa de tontura em crises que ocorre de forma espontânea. E nesse caso, o paciente poderá relatar vertigem, tontura, desequilíbrio, intolerância a movimento e dificuldade de focar a visão. E poderá apresentar juntos sintomas auditivos como zumbido e sensação de ouvido tapado. Geralmente, o paciente terá história atual ou passada de enxaqueca ou um histórico familiar positivo, ou seja, alguém na família que tem enxaqueca. O diagnóstico é clínico a partir da história do paciente e o tratamento envolve o uso de medicamentos associado à melhora de hábitos comportamentais. E mais uma vez, não estamos falando de uma inflamação no labirinto. A enxaqueca vestibular é uma doença neurológica. A terceira doença que quero falar aqui é a TPPP, tontura postural perceptual persistente, ou conhecida também como vertigem fóbica, que é uma tontura que se arrasta por semanas ou meses e geralmente ocorre após um episódio súbito de perda do equilíbrio, o que gera uma resposta disfuncional no sistema do equilíbrio, mesmo após melhora do quadro inicial. O paciente geralmente vai me dizer que ele tem uma tontura que é constante, mas sem girar, sem enjoo, sem vômitos, pior em ambientes cheios, shopping, supermercados, pior ao mudar de posição ou ao se movimentar. E costuma ocorrer em pacientes com histórico de ansiedade. Nesses casos, o diagnóstico também é pela história do paciente e o tratamento envolve o uso de medicações, reabilitação do equilíbrio e terapia cognitivo-comportamental. Mais uma vez, na TPPP, nós não estamos falando de uma inflamação do labirinto. Na verdade, na maioria das vezes, o labirinto do paciente está funcionando perfeitamente. O quarto e último problema que iremos falar aqui é a doença de Meniere, quadro raro, mas que também costuma ser muito citado pelos pacientes. Geralmente, quando não falam de labirintite, ele me diz que foi diagnosticado com doença de Meniere. Esse é um quadro crônico que afeta o labirinto, causando crises de vertigem, de ver tudo girar, associado a zumbido, sensação de ouvido tapado e perda auditiva, geralmente de um lado. E por apresentar crises intensas de vertigem e perda de audição, pode ser confundida com a labirintite. Porém, este não é um quadro infeccioso. O paciente apresenta crises de tempos em tempos, diferente da labirintite, que é um quadro que o paciente tem uma única vez
ele não fica se repetindo com intervalos. O tratamento na doença de Meniere será feito com medicamentos para controle de crises e identificação de gatilhos. Bom, agora você já sabe algumas outras doenças que podem causar tontura e que são muito mais comuns que a labirintite. E se você vive tendo crises de tontura e nunca descobriu a causa exata, clique no link da descrição, fale com a minha equipe no WhatsApp e agende sua consulta. Vamos investigar a fundo o seu caso e te ajudar a encontrar o caminho certo. Tontura não é tudo igual, não se engane. E tratar como se fosse só labirintite é um erro que atrasa a sua recuperação. Até a próxima!